tarde a todos, sejam bem-vindos ao Grupo Espírita Caminho da Fé. Obrigado a todos pela presença. Desejo a todos nós que nos mantenhamos em paz, nos mantendo em elevada sintonia com a espiritualidade superior, porque sem nenhuma conotação de mediunidade ostensiva, todos nós temos espíritos de grande elevação que velam por nós, que se preocupam com a nossa evolução, com o nosso aprendizado. Por isso, vamos nos permitir receber deles as suas energias saudáveis, suas boas inspirações, não só aqui na Casa Espírita, mas em todos os momentos da nossa vida, através da prece e através das boas ações em prol do bem do nosso semelhante e o de nós mesmos. No encontro de hoje, nesse formato de palestra, não existe um tempo destinado para perguntas e respostas. Isso não significa que, se alguém ficar com uma dúvida, ficar com alguma questão para ser esclarecida, ela não tem espaço para ser de fato analisada. Minha sugestão é anotar essa questão, anotar também as referências bibliográficas que vão aparecer no final e fazer a leitura dessas referências, Não são muitas páginas, mas já são a base da expositiva de hoje. E caso, todas as obras básicas têm para empréstimo gratuito aqui. Caso a dúvida persista, pois bem, estamos começando a nos motivar a estudar com mais ritmo. Então, fica um convite de frequentar o grupo de estudos, que funciona aqui aos sábados, às 6h30 da tarde, logo após a palestra e passe. Também podemos conversar com alguns trabalhadores da casa, O pouco que nós já aprendemos, temos alegria em compartilhar, que é o que eu vim fazer hoje, Compartilhar um estudo feito sobre este tema, a Lei de Talião. Importante ressaltar que esse estudo, essa palestra, nasceu ali, nasceu naquela caixinha de sugestões de temas. Num dado momento, um frequentador ou frequentadora daqui do GCAF pegou um papelzinho, que nem um daqueles que tem ali sobre a mesa, e anotou a seguinte sugestão: visão do Espiritismo sobre o aqui se faz, aqui se paga. Eu achei o assunto super interessante e tomei para mim, E aí fiz um estudo a respeito dele e vou trazer aqui para vocês um resumo desse estudo. Começando pela definição do que seja Lei de Talião, Primeira vez que eu ouvi falar em Lei de Talião, estava indo no colégio, no primeiro grau, achei que Lei de Talião era uma lei de uma pessoa, Que Talião era um determinado ser humano lá, com esse nome, escreveu uma lei e aí saiu Lei de Talião. Nada disso, Lei de Talião é uma expressão que vem do idioma latim, que é o lex talionis, onde lex significa lei e talionis significa tal ou igual. A Lei de Talião, portanto, busca estabelecer uma proporcionalidade, entre a ofensa e a pena, ou pelo menos a percepção da ofensa e a pena, Vemos então que desde a criação da Lei de Talião, desde que ela foi estabelecida, ela não foi feita para consagrar a vingança, não foi feita para dar suporte à violência. Ela foi feita justamente ao contrário, para buscar dar um limite em quaisquer atos de maior violência. Porque antes de haver uma legislação como essa, pegando um exemplo, se alguma pessoa, por acidente ou por má intenção, quebrasse o galho de árvore de uma outra, essa pessoa teve a sua árvore danificada, se sentia em pleno direito de derrubar todas as árvores daquela pessoa e não tinha nenhuma lei, nenhum dispositivo que proibisse isso, que contivesse essa reação totalmente desmedida, Então a Lei de Talião foi feita para conter isso. Era necessária para o Estado, o avanço da humanidade daquela época, Por sinal, que época seria essa? As primeiras referências que nós temos da Lei de Talião, a mais antiga, é o Código de Hammurabi. Esse sim, Hammurabi, um nome próprio, Hammurabi foi um rei da Babilônia, região onde agora fica o Iraque. E ele escreveu a Lei de Talião, escreveu o seu código, contendo a Lei de Talião lá pelo século 17 a.C. Estamos falando aí dos anos, então, 1800 e tantos antes de Cristo. E, portanto, 3.800 anos atrás. Aí que começou a Lei de Talião, Quem quiser olhar em biblioteca ou na internet, é fácil de achar. Tem pelo menos 3 leis do Código de Hammurabi que citam explicitamente a Lei de Talião. Uns 400 anos depois, Moisés escreveu a Torá, que nós encontramos no Velho Testamento, Os 5 livros de Moisés: Gênesis, Êxodo, Levítico, Deuteronômio, Números. E em pelo menos 3 desses 5 livros, nós encontramos também explicitamente a Lei de Talião. Lembrando,
quando ela foi estabelecida, ela buscou ser um avanço em relação à total falta de limites que existia na época, né? A lei de Talião tipicamente é enunciada assim, né? Olho por olho, dente por dente. Na nossa linguagem temos algumas variações, né? Por exemplo, pagar na mesma moeda, aqui se faz, aqui se paga, né? A frase que motivou a nosso encontro de hoje. E nos dias de hoje, nos dias atuais, a lei de Talião é vista como uma punição dura, uma punição cruel, porque ela não está mais compatível com, ao menos, o que se espera de evolução moral e intelectual da humanidade. Porque, afinal de contas, ter uma legislação em que alguém bate uma pessoa, ter como pena legalmente sancionada por um juiz, ela apanhar de volta, não é mais compatível com o estado atual da nossa humanidade, pelo menos o que se espera que ela esteja, né? Agora vamos fazer uma consulta bem honesta ao nosso mundo íntimo. O nosso mundo íntimo, naqueles pensamentos e sentimentos que a gente acha que só a gente sabe que está pensando e sentindo. Quando alguém nos ofende, alguém nos provoca, alguém nos entristece. Que ideias que nós alimentamos? Eu digo, a gente acha que só a gente sabe que está pensando e sentindo isso, porque a doutrina espírita nos ensina que no momento em que eu formulo um pensamento, não preciso nem falar, né? Formulo um pensamento, eu já irradio esse pensamento. Irradio em um meio chamado fluido cósmico ou fluido universal. E, através desse pensamento irradiado, outras inteligências encarnadas ou desencarnadas que pensem parecido, que tenham o seu radinho mental mais ou menos nessa mesma faixa de ideias, podem sim captar esse pensamento. E isso forma a nossa companhia espiritual. Tanto a companhia espiritual encarnada como a desencarnada. É o que Paulo de Tarso nos adverte na sua carta aos Hebreus, no comecinho do capítulo 12, quando ele diz que nós estamos cercados por uma nuvem de testemunhas, né? Pois bem, voltando à nossa pergunta. Naquelas nossas ideias e pensamentos que a gente acha que só a gente sabe que está pensando, quando alguém nos provoca, nos entristece, nos revolta, que ideia que nós alimentamos? Eu vejo pelo menos 3 caminhos possíveis. Primeiro e mais nobre, superar a ofensa. Superar significa se manter acima dela e não descer ao mesmo baixo nível daquela ofensa. Superar essa ofensa com um pensamento de caridade. Um pensamento caridoso de que quem me ofendeu não é uma pessoa que precisa de um contra-ataque na mesma medida. Ela precisa sim de esclarecimento, de ajuda. Pode ser uma pessoa que, independente de nível cultural, independente de posses materiais, é uma pessoa que, ao longo da sua vida, só conseguiu ser encarada a sério, ser tratada com seriedade, na base da grosseria, quem sabe até da violência. Então, respondendo de um jeito superior a essa ofensa, nós não só nos treinamos para nos manter em uma vibração elevada, em ser coerentes mesmo com as ideias cristãs, mas também estamos oferecendo àquela pessoa a oportunidade dela ver que ela pode ser respeitada também se ela sendo tratada com cordialidade, sem necessidade de agressividade, de violência. Então é bom para nós e bom para aquela pessoa que nos ofendeu. Essa postura é, portanto, coerente com os valores cristãos, não é? De tratar todos de forma igual, de responder ao mal com um bem. Então essa é a primeira possibilidade de ação. Nós podemos também tentar reagir de acordo com a lei de Talião, né? Resolver ofender na mesma proporção de ofensa que nós percebemos. Aí nós estamos começando a seguir a lei de Talião, né? Alguém levanta a voz para mim, eu levanto a voz de volta. Na via pública, alguém me dá um empurrão, eu dou um empurrão de novo. Estou dirigindo meu carro, alguém tem a ofensa, tem a disparate de fechar meu carro, eu vou perseguir o carro dele e fechar também. Aí nós vamos estar seguindo preceitos, quer dizer, normas, um código de conduta de 3.800 anos atrás. Isso nós temos que refletir a respeito. Cada vez que a gente tenta responder na mesma moeda, essa é a idade do nosso código moral. É uma coisa que nós precisamos refletir. Será que é isso que nós queremos para nós? Ficar tão atrasados assim no tempo? Precisamos policiar, vigiar nossos atos, nossos pensamentos, porque a gente pode, inclusive, descer ainda mais e resolver, ou pelo menos desejar cobrar a ofensa com juros e com correção. Aí nem sequer a lei de Talião nós estamos seguindo.
Pequenos problemas podem gerar agressões horríveis. Nós vemos isso no dia a dia. Um simples olhar atravessado de alguém pode fazer com que aquela pessoa se sinta brutalmente ofendida e vá lá tirar satisfação, vá para uma discussão inútil, vá até para uma agressão. Vejam, nós estamos indo para trás de 3.800 anos. Vejam a idade desse tipo de atitude. Pequenos acidentes, né? Por exemplo, um acidente de trânsito que teve só danos materiais. A pessoa que se envolveu no acidente, em vez de focar na solução, muito bem, vamos consertar isso aqui. Aconteceu, pronto, vamos resolver. Isso pode ser transformado numa agressão medonha. Inclusive, com agressões pode levar até a desencarnação de alguém. Isso por causa de um sinal vermelho que a pessoa, assim que passou para o verde, não saiu em seguida. Por causa de uma fechada no trânsito. Por causa de pequenos problemas, reações totalmente desproporcionais. Ideias e atos desse tipo estão se nos situando moralmente na antiguidade. Nós estamos atualmente na era contemporânea da história. Agindo desse jeito, a gente regride lá para a antiguidade. Atos assim eram tidos como razoáveis somente há mais de 4.000 anos. A gente não tem como ficar 40 séculos ou mais atrasado no tempo em questões morais. A gente fica preocupado em estar com roupinha nova, carrinho do ano, sapato na moda, e quando vai escolher o nosso código de conduta, vai ficar 40 séculos atrasado. É uma reflexão importante para nós fazermos, né? O que nós queremos para a nossa vida? Vamos pensar a respeito. Alguns ensinos de Jesus, né, o Evangelho, se interpretados ao pé da letra, quer dizer, literalmente, sem nós buscarmos extrair a essência moral dos ensinos, podem fazer com que nós interpretemos que Jesus estaria defendendo ideias totalmente incompatíveis com o fato dele ser o espírito mais perfeito que já esteve nesse planeta. Nós lemos no comecinho do livro A Caminho da Luz, de Emmanuel, que Jesus trabalhou na própria elaboração do planeta Terra. A ciência atual estima que a Terra tem 4,5 bilhões de anos. Então imagine, Jesus, há 4,5 bilhões de anos atrás, já tinha tamanho alcance moral e intelectual para ajudar na formação de um próprio planeta. Então a gente não pode esperar nenhum tipo de mesquinharia, nenhum tipo de tratamento desigual, nenhum tipo de incentivo à violência de um espírito deste naipe de evolução moral e evolução intelectual, né? Então, quando nós formos fazer a leitura de algum trecho do Evangelho, temos que nos lembrar disso. Quem disse essas palavras foi alguém muito elevado. Então, não vamos poder chegar em nenhuma interpretação incompatível com essa elevação. Mas algumas leituras, sim, fazem interpretações confusas. Por exemplo, tem uma passagem no Evangelho em que um soldado romano vai tentar prender Jesus. E aí Simão Pedro, o discípulo, né, de Jesus, puxa uma espada ou uma faca e ataca esse soldado romano. O que Jesus diz? Não para o soldado, mas para o próprio Simão Pedro. Ele diz: embainhe a tua espada, pois todos os que tomam a espada morrerão à espada. Algumas leituras que se fazem dessa passagem do Evangelho afirmam que Jesus estaria defendendo o famoso provérbio: quem com ferro fere, com ferro será ferido. E as pessoas ainda vão além, concluindo que elas têm esse direito de ferir. Aí, vejam, o ensino está ficando incompatível com o espírito de tamanha elevação, de tamanha perfeição que é Jesus. Allan Kardec analisou essa passagem no primeiro livro da codificação espírita, né, das 5 obras básicas, que é o Livro dos Espíritos, na questão 764. Kardec perguntou assim: disse Jesus: quem matou com a espada, pela espada perecerá. Vejam que é a mesma passagem, né? Só com palavras diferentes, porque foi traduzida por uma pessoa diferente. Mas é a mesma passagem. Kardec pergunta então: estas palavras não consagram a pena de talião? E assim, a morte dada ao assassino não constitui uma aplicação dessa pena? Kardec está objetivamente perguntando. Jesus falando que quem tomar a espada morre pela espada, não está assinando embaixo essa história de com ferro fere, com ferro será ferido? O que a espiritualidade superior orienta a Kardec e ele orientou a nós, né?